Fala galera, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós falaremos sobre o filo dos anelídeos. Se você for convidado para uma pescaria, além da vara, da linha e do anzol, o que mais seria necessário a gente levar? Não podemos nos esquecer da isca, não é mesmo? Existem vários tipos de iscas, as naturais e as artificiais. Mas entre elas existe uma isca, que normalmente vem primeiro à nossa cabeça. Que isca é essa, pessoal? Estamos falando das minhocas. As minhocas são um dos representantes do filo dos anelídeos. O filo dos anelídeos, ele reúne animais que possuem o corpo alongado e cilíndrico, formado por anéis ou também podemos chamar de segmentos. Entre os principais representantes, nós encontramos as minhocas, as poliquetas e as sanguessugas. Esses seres são encontrados no mar, em água doce e no ambiente terrestre, normalmente úmido. A alimentação desses animais é bastante variada. Alguns se alimentam de restos vegetais, outros são carnívoros e outros parasitas. O sistema digestório deles é completo. Ou seja, pessoal, nós já sabemos o que isso significa, lembram-se? Para o sistema digestório ser classificado como completo, significa dizer que ele apresenta boca e ânus. Quanto à circulação, o sangue desses animais permanece no interior de vasos sanguíneos. Dessa maneira, a gente diz que esse sistema circulatório ele é fechado, tá? E o movimento do sangue ele ocorre devido às contrações desses vasos sanguíneos. Entre os principais grupos de anelídeos, a gente vai destacar 3 classes, tá bom? Então, nós vamos falar sobre os oligoquetos, sobre os poliquetos e a classe dos hirudíneos, tá? Então, na primeira classe, nós temos como representante principal a minhoca, depois os poliquetos e a sanguessuga, tá bom? Bom, nós vamos falar primeiro sobre a classe dos oligoquetos. Para vocês saberem, essa palavrinha oligoqueto significa poucas cerdas. Isso quer dizer para nós que os representantes desse grupo terão poucas cerdas em seu corpo, tá? Nesse grupo nós temos representantes aquáticos, mas a grande maioria vive em solo úmido. Seu principal representante, com certeza, é a minhoca. E vejam que interessante, a pele da minhoca, ela produz uma substância viscosa que tem a função de diminuir o atrito do seu corpo com o solo, de proteger a pele, inclusive contra possíveis substâncias tóxicas, tá? Além de manter a umidade. E essa umidade, pessoal, ela é fundamental para que ocorra a respiração cutânea, porque a respiração dos oligoquetos, ela acontece através da pele, né? Isso que nós chamamos de respiração cutânea. Nós falaremos logo mais sobre isso. E para que ocorra essa respiração, a pele tem que estar úmida, tá bom? Então, aqui eu trouxe algumas imagens dos representantes. O primeiro é a minhoca e depois aí uma minhoca gigante, chamada de minhocossu. Ela pode atingir mais de 1 metro, mas nós já tivemos registros de minhocossus lá na Austrália atingir um pouco mais de 3 metros de comprimento. E ali embaixo a gente tem o tubifex, que é um pequeno oligoqueto que vive em águas poluídas. As minhocas, elas medem geralmente 15 centímetros de comprimento, mas nós já vimos que existem outras espécies que podem aí atingir até os 3 metros, o minhocossu. Elas têm o corpo formado por vários anéis, que também podem ser chamados de segmentos. Observem na imagem, dá para visualizar bem, No primeiro anel, localiza-se a boca e lá no último localiza-se o ânus. Então, reforçando, tem um sistema digestório completo, certo? Boca e ânus. A minhoca, ela ingere terra e vai aproveitando os componentes orgânicos. O restante, ou seja, o que não for aproveitado pelo seu corpo, pelo seu organismo, vai ser excretado, vai ser eliminado através do ânus. No interior do solo úmido, as minhocas elas cavam verdadeiros túneis, que nós chamamos até de galerias. E para se locomoverem, elas vão contraindo os músculos, fazendo com que os anéis se encolham ou se estendam, e assim elas conseguem andar. As cerdas, elas são importantes nesse processo, uma vez que ajudam na fixação e no apoio do corpo do animal,
quando ela está na sua galeria ou em movimento. Gente, as minhocas não apresentam ouvido nem olhos. E ela tem em seu corpo uma região muito especial, observem ali na imagem, que é o clitelo. E ele é muito fácil de ser identificado, porque ele é mais largo que o restante do corpo e tem uma cor diferente também. O clitelo ele tem um papel muito importante na reprodução das minhocas. Ele vai secretar o casulo que envolverá os óvulos e os espermatozoides durante a fecundação. A fecundação, pessoal, ela vai ocorrer dentro dessa estrutura, né? Dentro do clitelo. Uma outra coisa interessante é que esse clitelo ele está sempre mais próximo da boca das minhocas. Então, se você encontrar uma minhoca e quer saber onde é a boca, onde é o ânus da minhoca, a gente consegue ter essa informação observando o clitelo. Então, o clitelo ele vai estar sempre mais próximo à boca, tá bom? E como as minhocas respiram, né? Elas não possuem pulmões. Por isso, então, elas vão respirar por meio de toda a superfície da pele. Isso é o que nós chamamos de respiração cutânea. Ela vai realizar, então, as trocas gasosas com o ar existente nas partículas da terra. Quando chove e o solo fica encharcado, a respiração acaba não acontecendo, né? Então, as minhocas precisam subir até a superfície para não morrerem afogadas, tá? Elas são bastante sensíveis e não conseguem sobreviver em climas muito quentes e secos. E então, se vocês observarem na imagem, essa troca gasosa ocorrerá por toda, né, ao longo de toda a sua superfície da pele. Essa troca gasosa, pessoal, lembrem-se, a gente pode chamar de hematose, tá bom? Então, é a troca gasosa, oxigênio e gás carbônico. Pessoal, agora nós vamos falar sobre a importância das minhocas. Gente, elas têm uma importância ecológica, assim, fundamental, tá? Observem. As minhocas são encontradas em solos úmidos com bastante matéria orgânica, né, que será seu alimento. Então, durante as escavações dos túneis que elas fazem no solo, né, as chamadas galerias que nós já falamos, elas vão engolindo pequenas quantidades de terra que contém folhas em decomposição ou qualquer outro material orgânico, né? À medida, então, que esse material ingerido vai percorrendo o tubo digestório da minhoca, a matéria orgânica vai sendo retirada e aproveitada, né? Já os restos, aquilo que não será aproveitado, vai ser eliminado através do ânus. E nessa eliminação vão ser formadas pequenas bolhas de terra. E esse material é riquíssimo em nutrientes, contendo grandes quantidades de sais minerais que são necessários à vida das plantas e de fácil assimilação por elas, inclusive. E esse material todo que nós estamos falando é o famoso humus, tá? Portanto, pessoal, as minhocas são de grande importância ecológica porque, além de escavarem a terra, o que facilita a entrada da água e do ar nela, elas também produzem humus, que é essencial para a fertilidade do solo. Reforçando, então, a importância das minhocas, aqui eu trouxe uma imagem ilustrando essas galerias construídas, né, pelas minhocas. Então, elas vão construindo essas galerias, por quê? Porque elas se alimentam de detritos, né, de restos vegetais que elas vão retirando da terra. E essas galerias construídas possibilitam a entrada de ar e de água no solo, o que facilita a irrigação e a entrada do oxigênio mesmo, né, para as raízes das plantas. Então, as minhocas são benéficas ao solo porque facilitam a aeração, né, então os buraquinhos que elas vão formando, a infiltração de água e porque produzem o humus. Agora nós vamos falar sobre a reprodução das minhocas. Durante o dia é comum as minhocas permanecerem debaixo da terra. À noite elas vêm à superfície para se reproduzir. Olha só, pessoal, as minhocas elas são hermafroditas. Isto é, uma mesma minhoca apresenta sistema reprodutor masculino e feminino. Dessa maneira, nós podemos dizer que elas são monóicas. Lembra dessa palavrinha? Nós já usamos em outros momentos. Um organismo, uma espécie monóica, significa dizer que ela tem os dois sexos no mesmo indivíduo, tá? Lembra, monóica, uma casa. Então, é uma única casa, um único organismo contendo os dois sexos, tá? Ao contrário de um organismo dioico, então ele tem sexos separados. São duas casas separadinhas, como no caso da espécie humana, né? Do ser humano. Ele é dioico, então nós temos um organismo macho e um organismo fêmea, certo?
Diferentemente, então, do que acontece com as minhocas. As minhocas, nós temos um único organismo, cada indivíduo apresenta os dois sexos, certo? Os dois sistemas reprodutores. Só que tem uma coisa, apesar delas serem hermafroditas, elas não se autofecundam, ou seja, elas não se reproduzem sozinhas. Sempre é necessária a união de dois indivíduos para a troca de espermatozoides. Esse processo, inclusive, chama-se de fecundação cruzada, tá? Então, quando a gente vai ter a união de dois indivíduos para a troca de espermatozoide, os dois indivíduos vão doar espermatozoides. Então, a gente chama de fecundação cruzada. Os dois indivíduos vão ficar gravidinhos, digamos assim. E aí a gente comenta qual seria a importância dessa fecundação cruzada. Ela vai proporcionar a variabilidade genética, né? Muito melhor do que se fosse uma autofecundação. Aí vamos falar um pouquinho de como ocorre esse processo. No momento da reprodução, as minhocas elas vão se posicionar em sentidos opostos, observem na imagem. E cada uma delas vai eliminar o esperma nos orifícios chamados de receptáculos seminais. Ou seja, eles vão receber o sêmen, né? Receber o esperma, uma da outra. Então, cada minhoquinha vai liberar o esperma, que é o líquido que vai conter os espermatozoides. Após essa troca de espermatozoide, as minhocas vão se separar. O anel mais largo do seu corpo, né, o clitelo, que nós já falamos, vai produzir o casulo, que vai se desprender do clitelo. Então, o clitelo produz o casulo vai se desprender e ele vai ser impulsionado pelas contrações musculares e vai se movendo até receber os espermatozoides e óvulos, que serão liberados pelos receptáculos seminais. Ocorre a partir daí a fecundação no interior desse casulo. Trata-se, portanto, de uma fecundação externa. O que é uma fecundação externa, pessoal? Quando essa fecundação ela não ocorre no interior do corpo da minhoca, no caso, né? Então, essa fecundação vai acontecer fora do corpinho da mamãe. Esse casulo ele vai ser eliminado e os ovos ali formados vão eclodir. Eu trouxe aqui uma imagem mesmo, né, real da reprodução das minhocas. Então, observem que a gente tem duas minhocas, ambas hermafroditas, mas ambas vão liberar espermatozoides. Então, elas se encostam, se conectam, se ligam a partir do clitelo, né? Cada clitelo vai receber o espermatozoide da outra, vai produzir o casulo e assim haverá a fecundação. Aqui eu trouxe uma ilustração agora, mostrando isso. Então, ali, observem que a gente tem a cabeça, a gente tem um clitelo uma da outra, a gente tem a liberação do espermatozoide, certo? Uma outra imagem, agora o casulo, ele vai sendo liberado do corpo da minhoca, tá? Então, se você observar ali, tá escrito, olha, movimento do casulo. Então, o casulo, através dos movimentos musculares, das contrações musculares do corpinho da minhoca, o casulo vai sendo eliminado do seu corpo e ali haverá a fecundação, né? Então, o espermatozoide ele vai encontrar com o óvulo e vai gerar os ovos que depois vão eclodir. Aqui eu trouxe assim uma revisãozinha, né, dessa classe dos oligoquetos, ou seja, que tem poucas cerdas. Então, eles são terrestres e dulcícolas. Essa palavrinha eu não tinha falado ainda, mas significa dizer que eles vivem em ambiente de água doce, tá bom? Mas a grande maioria é terrestre. Eles são monóicos, como nós já falamos, isso significa dizer que eles são hermafroditas, certo? E aí, mais uma característica nova para nós. Ele tem, os oligoquetos, eles apresentam um desenvolvimento direto. Preste atenção o que significa dizer isso. Significa dizer que uma minhoca adulta, quando vai gerar o seu filhote, né, digamos assim, este filhotinho, após a fecundação, ela já vai direto ser uma minhoca. O que seria o contrário de um desenvolvimento direto? É o desenvolvimento indireto, ou seja, quando tem uma fase larval, antes de virar um organismo adulto, tá? Por exemplo, pessoal, o caso do mosquito, né, o mosquito da dengue. Quando o mosquito ele deposita seus ovinhos na água, ali próximo à água, né? Os ovos vão eclodir e já vai sair voando um mosquito adulto? Não. Antes dele chegar nessa fase do mosquito, ele passa por uma fase larval, né? Que inclusive é dependente da água. Então, ele vai ser uma larvinha para depois essa larvinha se transformar
em um mosquito adulto mesmo, né? Então, isso seria um desenvolvimento indireto, quando tem um estágio larval, quando tem um estágio de larva. Quando ele vai diretamente à fase de adulto, digamos assim, a gente chama de um desenvolvimento direto. Então, houve a fecundação e vai nascer um filhotinho aí, tal como os pais, né? Claro, menor ainda vai se desenvolver, mas é tal como os pais, sem fase larval. Então, nós chamamos de desenvolvimento direto. Ele foi direto para ser uma minhoquinha pequenininha, tá bom? Então, a classe dos oligoquetos também apresenta o clitelo e, como exemplo, as minhocas. Agora, a gente vai falar sobre a classe dos poliquetos. Os anelídeos que pertencem a essa classe são animais marinhos na sua grande maioria e contam com uma diversidade de formas e de hábitos de vida muito grande. Eles podem ser encontrados rastejando no fundo do mar, enterrados na areia e também no interior de tubos que eles mesmos constroem utilizando areia e calcário. Os seus segmentos corporais, eles possuem numerosas cerdas. Inclusive, pessoal, esqueci de comentar. A palavrinha poliqueta significa muitas cerdas, tá? Poli vem de muitas, né? E o quetas são cerdas. Então, eles realmente têm numerosas cerdas. E essas cerdas nos poliquetos, eles são chamadas de parapódios, tá bom? E esses parapódios, então, eles vão com certeza auxiliar a locomoção do animal. Então, eles têm a função de auxiliar a locomoção do animal. Diferentemente das minhocas, os poliquetos eles vão apresentar uma cabeça com boca, palpos, olhos e tentáculos. Os palpos, os olhos e os tentáculos, eles são órgãos com função sensorial, tá bom? A sua dieta é bastante variada, alimentam-se de pequenos animais, crustáceos, moluscos, larvas e algas também. Com relação à reprodução, a maioria dos poliquetos é dioico, ou seja, sexos separados. E também realizam a fecundação externa, ou seja, fora do corpinho da mamãe. A respiração, pessoal, aqui já temos uma diferente. A respiração dos poliquetos, ela é branquial na maior parte das espécies. Como assim branquial, Pro? A respiração deles se dá através de brânquias. Nós não falamos que eles são animais aquáticos? Animais que vivem dentro da água? Animais marinhos? Então, como que eles iriam respirar pela pele, né? Então, eles apresentam brânquias, como se fossem os peixes, né? E realizam essa troca gasosa através das brânquias, tá bom? Existem algumas espécies de poliquetos que não são aquáticas, e aí sim elas também fazem a respiração cutânea. Mas a grande maioria, então, faz essa respiração branquial. Então, um resuminho aqui dos poliquetos, eles são a grande maioria marinha, né? São dioicos, apresentam sexos separados, eles apresentam tentáculos na cabeça. Eles têm os parapódios, que são os nomes dados às suas cerdas, né? Que utilizam para se locomover. E nesses parapódios, pessoal, é onde contém as brânquias, tá? Então, em cada parapódio, observem ali na imagem, nos parapódios nós temos as brânquias, onde ocorrerá a troca gasosa. O seu desenvolvimento agora, olha só, é indireto. Isso quer dizer que após a fecundação, haverá a formação de uma larva, para depois nós termos um poliqueto adulto, né? E ele não tem clitelo, tá bom? Aqui eu trouxe algumas imagens de poliquetos para vocês verificarem como eles são realmente com cores e formas variadas. Na primeira imagem superior da esquerda, dá para perceber bem as cerdas, né? Digamos aí as patinhas dos poliquetos, mas que nós chamamos de parapódios, né? Lembrando que são nesses parapódios onde existem as brânquias. E na última foto do cantinho direito, eles estão naqueles tubos que eles mesmos constroem através de calcário e de areia. Eles ficam ali para se proteger realmente, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a classe dos hirudíneos, né? Esses anelídeos são popularmente conhecidos como sanguessugas, porque realmente eles se alimentam de sangue de animais vertebrados. Eles podem também se alimentar de moluscos, vermes e larvas de inseto. Eles são encontrados em água doce, rios, pântanos. Eles possuem ventosas de fixação que estão relacionadas à locomoção e também, claro, auxiliam na alimentação, né? Então, eles se fixam no hospedeiro
e eles vão perfurar a pele desse hospedeiro. Essa incisão em forma de Y é o buraquinho que ele faz mesmo, a maneira como ele perfura a pele, tá bom? Pessoal, agora observem que interessante. A sanguessuga, na saliva da sanguessuga, ela apresenta duas substâncias para auxiliá-la nesse processo de alimentação, né? De sugar o sangue do seu hospedeiro. Ela tem uma substância anticoagulante. O que seria uma substância anticoagulante? Na verdade, o que é coagulação, né? Quando a gente se machuca, a gente se corta, faz uma lesão no braço, por exemplo, o sangue começa a sair, mas logo o nosso corpo ele faz a coagulação sanguínea. Então, as plaquetas com auxílio de outras estruturas celulares, elas vão fazer a coagulação, elas fazem um tampão, né, aquela casquinha e para de sair sangue, não é assim? Então, isso nós chamamos de coagulação sanguínea. Parou, estancou o sangue, parou de sair sangue, certo? Agora, vocês acham que se a sanguessuga, a intenção dela é se alimentar do nosso sangue, vocês acham que para ela é interessante que o nosso corpo impeça a saída de sangue? Ela perfurou a nossa pele, naquele momento, rapidinho, as nossas plaquetas vão começar a agir para impedir a saída de sangue. É interessante isso para ela? Claro que não. A sanguessuga, ela quer mais que o nosso sangue fique jorrando aí como se fosse uma torneirinha aberta, né? Afinal de contas, será essa a fonte de alimento dela. Então, na saliva dessa menina, tem uma substância anticoagulante, ou seja, uma substância que impede a coagulação do sangue, permitindo dessa forma que o sangue flua com facilidade. Olha só. E além disso, ela também tem na saliva uma substância anestésica, ou seja, vai impedir que o hospedeiro sinta dor. Isso também não é vantajoso para a sanguessuga? Por quê, gente? Seria interessante para ela que o hospedeiro sentisse dor, percebesse a presença dela? Não. Nós, por exemplo, se a gente sentisse dor, imediatamente a gente ia retirá-la, né? A gente não quer que ela fique ali, a gente ia ficar incomodado, ou qualquer outro animal vertebrado, ia ficar tentando bater com a pata, com a boca, enfim, ia tentar retirá-la. Dessa maneira, com essa substância anestésica, o hospedeiro nem percebe, muitas vezes ele nem percebe a presença dela ali, grudadinha na sua perna, grudadinha no seu pé. Então, na saliva, preste atenção que isso é muito importante. Na saliva da sanguessuga existe a presença da substância anticoagulante e da substância anestésica, tá? Os sanguessugas, eles são animais hermafroditas, tá bom? E a sua respiração é cutânea. Sobre isso eu queria comentar uma coisa. A gente pode dizer, então, que todos os anelídeos têm respiração cutânea? Não, né, pessoal? Porque os poliquetos apresentam respiração branquial, tá bom? Os demais grupos, sim, né? As demais classes, sim, apresentam respiração cutânea. Gente, até o século XIX, as sanguessugas foram muito utilizadas com fins medicinais. Era atribuídas a elas, né, as sanguessugas, a cura de várias doenças. Só que assim, devido à falta de comprovação científica, o uso das sanguessugas para esses fins curativos acabou sendo abandonado, apesar de que ainda existem muitos locais em que elas são utilizadas com essa finalidade. Em lugares como Roma, Grécia e Síria, estes animais eram usados para chupar o sangue de muitos lugares do corpo. Eram as chamadas sangrias, né? Realizadas porque se acreditava que eles podiam realmente curar dores locais, processos inflamatórios, né? Varizes, até obesidade e tumores. Então, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês observarem. Esse tipo de tratamento, né? Um tratamento, digamos, alternativo, ainda é encontrado nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, tá bom? Bom, aqui uma revisão sobre as sanguessugas. Elas são terrestres, algumas espécies são terrestres, a grande maioria é aquática. Elas são monóicas, ou seja, são hermafroditas, desenvolvimento direto, ou seja, não apresentam um estágio de larva. E aqui eu queria fazer um comentário, elas têm clitelo. Mas se vocês observarem na imagem, esse clitelo ele é um pouquinho diferente do que acontece com as minhocas. Eles apresentam o clitelo assim como os oligoquetos, né? Assim como as minhocas, mas ele é pouco visível. Ele fica mais destacado só na época da reprodução.
tá? Então, ele tem a mesma função lá do que nas minhocas, né? Produzir aquele casulo, mas ele só vai ficar mais evidente realmente na época da reprodução, tá bom? E as sanguessugas, elas vão ter, então, a presença de ventosas, né? Com aquela função de ajudar na locomoção e na fixação na hora de se alimentar, tá bom? Bom, pessoal, através dessa nossa aula de hoje, vocês farão os exercícios das páginas 25, 79 e 80. Como eu já disse para vocês, não busquem as respostas no Google. Se for o caso, assista a essa nossa aula mais de uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes vocês julgarem necessários, tá bom? Bom, pessoal, ficaremos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!